Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. E começamos exatamente falando da visita que fez o ministro da Educação, o Milton Ribeiro. Ele esteve aqui em Fortaleza no último sábado. Foi uma visita rápida, ele fez à Universidade Federal do Ceará e foi a um culto da Igreja Evangélica, de que faz parte a deputada estadual doutora Silvana e o seu marido, o deputado federal doutor Jaziel. O ministro estava acompanhado de outros políticos. Nada de contato com as autoridades estaduais de educação, e muito menos com o governador Camilo Santana. A política hoje difere muito, ou não difere muito da política do século passado, quando os adversários não eram apenas adversários, eram realmente inimigos políticos. Não tem sentido nós termos a visita de um ministro da Educação, como tivemos recentemente o do ministro da Saúde, e ele ficar envolvido em encontros reservados a ele ou do próprio ministério, distante da administração pública estadual e municipais. É inconcebível não termos um diálogo entre o governo federal e os governos estaduais e municipais, quando adversários políticos. Inconcebível mesmo, porque vivemos hoje no mundo moderno, onde se reclama de uma melhor relação entre as pessoas e, sobretudo, entre os governantes. Afinal de contas, eles estão momentaneamente no poder, embora alguns já estejam no poder há algum tempo, mas qualquer que seja o tempo que esteja no poder, eles estão lá para servir à sociedade brasileira. No âmbito dos municípios, servir aos munícipes. No âmbito do Estado, servir ao Estado. E no âmbito da União, o país como um todo. Merece, sim, críticas a ambas as partes, tanto do lado do governo federal quanto do lado do governo estadual. Nós precisamos de harmonia, a harmonia que a Constituição Federal fala entre os poderes estaduais, federais, municipais, entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Isso deve acontecer também e, sobretudo, nas relações pessoais de todos esses governantes. Bom, o governador Camilo Santana surpreendeu no último sábado ao anunciar pelo Twitter que é contra a realização das festas de Réveillon e Carnaval. Aliás, contra essas festas, já tivemos manifestações na Assembleia Legislativa, inclusive com a apresentação de um projeto do deputado Apóstolo Henrique, proibindo a realização de Carnaval no estado do Ceará. Saiba o que disse o governador no Twitter no sábado sobre Réveillon e Carnaval. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham os nossos destaques desta segunda-feira. A publicação feita pelo governador do estado do Ceará nas suas redes sociais estava afirmando: sobre a realização de grandes festas de Réveillon e Carnaval, minha posição é contrária neste momento.
Eventos festivos com grandes aglomerações e bebida necessitariam de absoluto controle com todas as pessoas comprovadamente vacinadas, como vem ocorrendo nos estádios, além dos protocolos sanitários seguidos para minimizar os riscos de contágio. Onde não houver controle, não pode haver festa. Está ocorrendo novo aumento dos casos de Covid em várias partes do mundo, principalmente em áreas menos vacinadas. E lutarei com todas as forças para que não ocorra o mesmo no Ceará. Nossa prioridade absoluta continuará sendo salvar vidas, além de buscarmos fortalecer a economia. Mas para isso precisamos controlar completamente a pandemia. E isso só ocorrerá com vacinação em massa. Uma nova onda de Covid seria terrível para todos. Por isso, é necessária prudência e muita responsabilidade. O assunto será submetido ao Comitê da Pandemia, que analisará todos os dados epidemiológicos e os números da vacinação, além das propostas apresentadas para a realização de festas. O cearense pode ter certeza que qualquer medida só será tomada com muito critério e sempre seguindo a ciência. Disso não abrirei mão jamais. Muito bem. Essa foi a manifestação do governador no Twitter no sábado. Nós vamos ter, sem dúvida, uma discussão muito ampla com relação a essa questão. O governador tem um poder muito grande no comitê, a palavra dele tem um peso considerável e evidente. Quando o governador Camilo Santana fez essa manifestação, ele já estava respaldado por informações da própria Secretaria de Saúde do Estado. Eu acho que o governador quis começar a advertir os cearenses sobre a decisão que há de ser tomada nos próximos dias. E tudo leva a crer que, pelo menos, o Réveillon, como aquelas grandes festas que tivemos aqui em Fortaleza e em vários outros municípios do estado, aqui em Fortaleza, na Praia de Iracema, este ano provavelmente não acontecerá. É um prenúncio, essa manifestação do governador, de que o Réveillon não acontecerá. Como o Carnaval é em fevereiro, ainda teremos algum tempo para que o Estado possa ter uma posição definitiva sobre essa outra grande festa nacional. Muito bem. O PDT cearense fez 2 encontros no último fim de semana. O primeiro foi sábado em Russas e o segundo no domingo em Redenção. Já se fala menos nesses encontros do PDT da lista de candidatos do partido ao governo do Estado. Uma lista com 4 nomes, que eu já me reportei a ela neste programa, dizendo que essa lista é uma ficção. Na verdade, hoje, todas as atenções se voltam para o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que está sendo, sem dúvida, junto com as demais lideranças, o alvo de muitos políticos no interior cearense. Agora vamos conhecer as manchetes, tanto do nosso blog quanto dos principais sites dos jornais nacionais. Letícia. Com as atualizações feitas no nosso blog no dia de hoje, temos que a Lei do Auxílio Gás para brasileiros é sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Com esse programa, cada família elegível vai receber, a cada 2 meses, um valor correspondente a, no mínimo, 50% da média do preço nacional da referência do botijão, que tem 13 quilos. Outro destaque é que o PSDB suspende as prévias após instabilidade nos aplicativos de votação.
O processo dessa votação nos aplicativos encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica que não comportou a demanda dos votantes das prévias. Os votos registrados no dia de ontem, no domingo, estão preservados e o partido está definindo ainda, junto com os candidatos, em que momento o processo, então, será retomado. O Tribunal Regional Eleitoral em Movimento, um projeto que acontece entre os dias 22 e 26 de novembro, contará com eventos em 6 municípios cearenses. Nessa primeira edição estão envolvidas as zonas eleitorais número 41 de Itapajé, de Uruburetama, Itapipoca, Pentecoste e Paracuru. Também temos atualizações feitas no último sábado que, durante atos pelo Dia da Consciência Negra, políticos cearenses de esquerda pedem fora Bolsonaro. Nas manifestações deste ano, os políticos destacaram que a população negra é a que mais tem sofrido com as políticas implementadas na gestão Jair Bolsonaro. Agora, com as atualizações dos principais jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, a principal manchete que temos é sobre economia. A inflação pós-pandemia é fenômeno global, mas atinge o Brasil com mais força. O país vê preços aumentarem por causa da desvalorização do real e da crise hídrica, ficando no pequeno grupo de nações com alta de preços acima de 10%. Também temos uma análise, uma coluna de Rafael Cortez falando sobre essas prévias do PSDB. O resultado das prévias do partido é secundário em legenda desunida, afirmando então o jornal. Também agora com os destaques do Globo, a principal manchete sobre economia fala que o Banco Central muda o horário noturno do Pix, a ferramenta de levantamentos de dinheiro e repasses, e cria mecanismos para bloqueio e devolução do dinheiro para evitar golpes. O Banco Central permite que cliente escolha sua faixa noturna e crie opções que podem ajudar o correntista a recuperar dinheiro em caso de alguma fraude. Também temos uma análise sobre a pane nas prévias, que não foi só do aplicativo e também foi do próprio PSDB. Agora, com as últimas atualizações pelo site Folha de São Paulo, é uma entrevista dessa segunda-feira sobre o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. Ele fala que minha reeleição na Câmara não depende da reeleição de Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara defende coibir excessos do Judiciário e critica candidaturas de ex-integrantes da Lava Jato. Também temos, após fiasco em prévias, políticos veem o PSDB em frangalhos e terceira via segue sem rumo. Também sobre as eleições de 2022, vocês podem ver como está a popularidade de Bolsonaro, Lula e Moro nas redes sociais. Muito bem. Como a Letícia mostrou, o PSDB, as prévias do PSDB foram destaques em todos ou nos principais jornais nacionais. De fato, era o acontecimento político do final de semana. E, por não ter concluído essas prévias, o PSDB, que já estava num embate muito grande, sobretudo entre os candidatos Eduardo Leite e João Dória, essa questão se aprofundou nas últimas horas e, sobretudo, no dia de ontem. Esse aplicativo, que foi produzido lá pela Fundação da Universidade do Rio Grande do Sul, ou mais precisamente de Pelotas, já motivava uma certa desconfiança, sobretudo porque foi gerado lá na área ou no município de origem do candidato do governador Eduardo Leite, que eu acho isso um absurdo, se jogar suspeição em todas as pessoas, porque está produzindo um material que será utilizado no ambiente político. O Brasil precisa confiar mais, nós brasileiros precisamos confiar mais nos brasileiros e denunciarmos os que realmente não merecem confiança, que são desonestos, não respeitam
a ética, não tem compromisso com a ética. Pois bem, essa disputa interna no PSDB, que poderia ser uma lição para todos os outros partidos, porque é comum no Brasil o candidato ser escolhido por uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas num determinado partido. Às vezes, não é realmente o nome preferido dos filiados daquele próprio partido, mas como os partidos brasileiros têm donos, são os donos que indicam os candidatos. E esse exemplo do PSDB poderia ser um bom exemplo para todos os partidos, mas infelizmente, os tucanos, ou alguns tucanos, os mais envolvidos ou envolvidos diretamente com a prévia, não colaboraram para que esse exemplo viesse a ser um bom exemplo a ser seguido. Só hoje à tarde é que vamos saber se as prévias, as votações continuarão nas próximas horas ou se só acontecerão no próximo domingo. Tem duas teses em jogo. A primeira tese foi lançada logo ontem, no início da noite, pelo governador João Dória, de São Paulo, e pelo Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus, que é um segundo concorrente. O terceiro concorrente é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então, Arthur Virgílio e João Dória ficaram acertado que, por eles, a votação nas prévias só continuaria no próximo domingo. A data, aliás, que havia sido marcada para o segundo turno de votação, porque ontem, domingo, aconteceria o primeiro turno de votação. Se nenhum dos candidatos conseguisse a maioria absoluta, aí teríamos o segundo turno no próximo domingo, 28. Mas aí essa tese do governador de São Paulo com o ex-prefeito de Manaus não foi aceita por Eduardo Leite, que defende a continuidade da votação já a partir de hoje, depois que os técnicos, tanto lá da universidade que geraram esse programa, quanto os técnicos representando os três candidatos na disputa, acordassem na continuidade ou não da votação. Nós vamos ter essa definição só hoje à tarde. Mas nós vamos ouvir o que disse ontem ainda o presidente do PSDB sobre toda essa confusão. Vamos ouvir o Bruno Araújo. Nós temos algo objetivo nesse caminho, que é o que ficou acertado. Amanhã, no início da tarde, haverá um parecer técnico com os representantes do governador João Dória, do governador Eduardo Leite e do senador Arthur Virgílio sobre qual é o real status diagnóstico do aplicativo, para entender qual é o tempo de viabilidade de resolução dele. Em havendo um tempo de viabilidade de resolução de curtíssimo prazo, a ideia é que ele seja disponibilizado praticamente que imediatamente para o filiado. Se a posição for outra que divija de uma posição de curto prazo, as campanhas vão ter que dialogar para saber como é que nós fechamos essa parte da votação para fechar o resultado. Muito bem. Essa aí é a manifestação do presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo. Agora nós vamos ouvir a manifestação do governador João Dória. Há o desejo de milhares de filiados do PSDB de votar. Há também o desejo daqueles que representam muito no PSDB que não conseguiram votar. Fernando Henrique Cardoso, presidente de honra do PSDB, não conseguiu votar hoje. O senador Arthur Virgílio não conseguiu votar hoje. O senador José Serra não conseguiu votar hoje. A senadora Mara Gabrilli não conseguiu votar hoje. Ora, são pessoas que têm representatividade na história do PSDB.
Não é possível nem razoável imaginar que essas pessoas não tenham o direito de exercer o seu voto e fazê-lo no próximo domingo. Não há razão para adiar as prévias do PSDB, exceto por aqueles que querem melar as prévias do PSDB. Fora disso, quem quer fazer democracia não tem medo do voto. E quem não tem medo do voto pode votar no próximo domingo, dia 28 de novembro. Muito bem. Depois dessa manifestação do governador de São Paulo, já umas 2 horas depois, veio então a manifestação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Vamos ouvi-lo. A nossa campanha aceita mais 48 horas de votação, desde que garantida a capacidade técnica para votação de todos os cadastrados que assim desejarem. Com mais do que isso, as prévias perderiam a sua integridade, a sua integralidade, seja pelo prazo, seja pelo número de votantes, seja pela incapacidade técnica do aplicativo, seja pela agressão ao ato normativo eleitoral, ou seja pelas denúncias de irregularidades de todo tipo que se avolumaram no dia de hoje e que poderiam ensejar judicializações e sindicâncias indesejadas. Queremos ir para o voto, vamos ao voto. E que na terça-feira o PSDB possa então apresentar o seu candidato para mudar o Brasil. Assino eu esta nota junto aos ex-presidentes nacionais do PSDB, Tasso Gereissati, José Aníbal, Pimenta da Veiga e Teotônio Vilela Filho. Muito bem. Manifestação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que, na verdade, é o candidato do senador cearense Tasso Gereissati. A propósito, o senador Tasso Gereissati deu uma entrevista ontem, que está sendo publicada na edição de hoje do jornal O Estado de São Paulo, em que ele defende um entendimento entre todos os nomes que disputam a tal terceira via. Ele acha que sem esse entendimento, ninguém da terceira via poderá chegar ao segundo turno, poderá, então, evitar ou acabar com essa polarização que há entre a direita do presidente Jair Bolsonaro e a esquerda representada pelo ex-presidente Lula. Vamos conhecer uns trechos desta entrevista do senador Tasso Gereissati ao jornal O Estado de São Paulo. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. Na entrevista do Estadão, Tasso Gereissati diz que, diante do impasse nas prévias do PSDB, o ex-presidente nacional do partido, defende o bom senso para que o centro não se divida em várias candidaturas presidenciais em 2022. Para Tasso, isso poderá custar a presença no segundo turno do candidato do grupo. Acho que, se sair fragmentada, essa candidatura de centro vai ter problemas para ir para o segundo turno, disse Tasso ao Estadão. Espero que haja um bom senso daqui até abril, para que aqueles que estão menos favorecidos nas pesquisas possam se juntar no segundo turno uma candidatura só, avaliou o senador, que defendeu a escolha do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para ser o nome tucano na corrida presidencial. A consulta interna aos filiados foi suspensa ontem após problemas no aplicativo usado na votação. O PSDB ainda aguarda um relatório técnico, como mencionado aqui antes, para definir quando as prévias poderão ser retomadas. Muito bem. Nós falamos na sexta-feira da expectativa quanto ao desfecho do entendimento para o ingresso do presidente Bolsonaro ao PL. E essa expectativa só aumenta. O Valdemar Costa Neto tem carta branca do partido para negociar com Bolsonaro. Como antecipamos, o partido cederá aos caprichos de Bolsonaro, mas mesmo assim ainda paira dúvida sobre se ele, Bolsonaro, vai ou não filiar-se ao PL para disputar a reeleição.
Valdemar é o dono do PL. Nenhuma seção estadual tem autonomia. Nenhuma seção estadual tem autonomia nos 26 estados e no Distrito Federal, pois todas são comissões provisórias que o presidente da sigla pode eliminá-las, pode destituí-las a qualquer momento. Isso diferentemente de outras siglas administradas no Estado por diretórios. O diretório tem uma força realmente grande que só pode ser destituída por uma convenção nacional e depois de apurado algumas irregularidades por elas cometidas. No caso específico aqui do Ceará, como nós dissemos que em todos os estados o partido é gerido por comissões provisórias, óbvio que no Ceará, onde nós temos um candidato a presidente da República, Ciro Gomes, o PL também é visto pelos aliados de Bolsonaro como necessário a que o próprio esquema de Bolsonaro tenha o controle da sigla no estado do Ceará, o que significa dizer que o PL poderá ou tem tudo para não ser aliado do esquema governista. Eleitoralmente, não é um grande prejuízo, mas politicamente é, porque o PL tem um bom tempo na propaganda eleitoral, tanto no rádio quanto na televisão, em razão do número dos deputados federais que integram a sua bancada. Hoje, a briga para a formação das alianças leva exatamente em consideração o tempo de cada partido na propaganda eleitoral, porque com a propaganda eleitoral entendem as lideranças políticas que podem conquistar o voto. Mas a base aliada cearense não tem apenas esse problema, tem também o problema do PP, embora o PP, diferentemente do PL, seja administrado aqui no Ceará por um diretório. Muito bem. O senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, segundo o noticiário nacional de hoje, admite levar a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, em substituição ao ministro Marco Aurélio de Mello, aposentado em julho passado. Essa vaga não foi preenchida ainda, embora o presidente Bolsonaro tenha indicado o nome de André Mendonça ainda no mês de julho, porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, entendeu de não convocar a comissão para fazer a sabatina de André Mendonça. Por isso, o senador Rodrigo Pacheco admite a possibilidade de levar essa sabatina para o plenário do Senado Federal, acabando assim com essa discussão. Um outro fato interessante foi a manifestação do ex-presidente Lula no sábado na Espanha, ao dizer que só definirá se é ou não candidato entre fevereiro e março. Isso gerou muita especulação, sobretudo uma que duvida se o ex-presidente está consciente ou não da sua elegibilidade. Por não estar consciente dela, é que admite só decidir a candidatura entre fevereiro e março.
Obrigado pela atenção, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Até amanhã. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. E vocês podem acompanhar mais notícias do nosso blog, que são atualizadas diariamente, através deste QR Code apontando a câmera do celular de vocês. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!